Sou escravo deste mundo e os meus desejos só me levam para o mal. Estou cansado de cair e levantar. Já não tenho forças e preciso ser guiado. Sou um miserável, o pior dos pecadores, e por isso eu suplico. É preciso ser somente teu. Pai Celeste, eu clamo agora pela fé. Conduza minha vida e direciona os pensamentos meus. Quero ter completa dependência em ti e ouvir a doce voz do Santo Espírito falando a mim. Eu preciso ser somente teu, Senhor. Eu não sou nada, sou escravo deste mundo e os meus desejos só me levam para o mal. Estou cansado de cair e levantar. Já não tenho forças e preciso ser guiado. Sou um miserável, o pior dos pecadores, e por isso eu suplico. Eu preciso ser somente teu. Pai Celeste, eu clamo agora pela fé. Conduz a minha vida e direciona os pensamentos meus. Quero ter completa dependência em ti, ouvir a doce voz do Santo Espírito falando a mim. Eu preciso ser somente teu, Senhor. Pai Celeste, como agora pela fé, conduz a minha vida e direciona os pensamentos meus. Quero ter completa dependência em ti, ouvir a doce voz do Santo Espírito falando a mim. Eu preciso ser somente teu, Senhor. Podemos nos sentar. Deus criou os peixes para o rio e o mar. Deus criou os peixes todos a nadar. Quando brincam na água até o fundo vão. Vejam como brincam sem cuidado eles estão. Deus criou os peixes. Bom sábado, crianças. Obrigada. Hoje eu vou contar uma história para vocês que tem soldados na história. Só que esse grupo de pessoas não tinham muitos soldados. E
Deus falou que com esses poucos soldados, eles iam tomar conta de uma cidade inteira. Eles iam tomar a cidade com poucos soldados. Mas eles tinham que confiar em Deus. Tinham que confiar em Deus para conseguir tomar aquela cidade. Então, o que aconteceu foi que Deus falou com o líder, que era Josué. Aí ele falou com Josué: Josué, aquela cidade é sua, porque ela pertence à terra prometida, que foi prometida para os israelitas desde o tempo de Moisés. E essa cidade é sua. Quem sabe o nome da cidade? Jericó. Jericó, é a cidade de Jericó. Então, eles todos planejaram para irem para Jericó, para irem à luta. Só que não ia ter luta nenhuma. Não ia ter luta. Deus falou assim: Josué, é assim que vai ser. Vocês vão chegar lá, vão levar a arca. O que tinha dentro da arca? Os 10? Tinha os 10 mandamentos dentro da arca. E os sacerdotes vão carregar e caminhar na frente da arca. E depois os soldados vão seguindo tudo atrás. E você vai marchar. Sem falar um pio. Caladinhos. Só os sacerdotes vão tocar. Não era bem trombeta, mas era... como é que chama, gente? As cornetas que eram feitas com os horns, os chifres do ram, que é que é o ram? Carneiro, do carneiro. Sabe que o carneiro tem aqueles chifres bem grandes assim, e eles usavam aquilo para tocar como se fosse trombeta, tá? Aí os sacerdotes iam caminhando na frente, a arca, depois os soldados atrás, e eles iam caminhar e tocar. Né? Eles iam tocar aquilo. E os soldados caladinhos, marchando em volta da cidade. Eles iam fazer isso todo dia por 7 dias. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. No 7º dia, eles tinham que marchar em volta 7 vezes. E na 7ª vez, eles gritavam: "Ei!" E na 7ª vez, era para as paredes da cidade cair para o chão. Aí eles entravam na cidade, aí todo mundo fugia e eles tomavam a cidade para eles. Será que é verdade que aconteceu isso? Deus mandou para eles fazerem assim, né? Aí eles fizeram bem certinho. Foram seguindo as instruções de Josué. Que quem que deu as instruções para Josué foi Deus que deu. Então prepararam tudo, prepararam os sacerdotes, levaram as suas cornetas, os soldados todos equipados, só que eles não iam entrar na cidade de uma vez só, né? E foram preparados. Aí entraram, viram a cidade com as paredes bem altas, bem altas. E fizeram como Deus mandou. Primeiro dia, levantaram, foram caladinhos, só o tu da corneta. Aí foram marchando. Em volta uma vez no domingo. Depois dormiram. Acordaram, levantaram no 2º dia. Fizeram o quê? Marcharam em volta da cidade uma vez. Na segunda. Chegou na terça-feira. De novo. E
pessoas lá dentro da cidade olhavam, eles vão atacar ou não vão atacar? Mas não tem nem muito soldado aí, vamos ficar tranquilos. E eles continuaram, né? Terceiro dia, de novo, marcharam em volta da cidade uma vez. No quarto dia, quinto dia, sexto dia, chegou o sétimo dia. Agora, quem é que quer ser a parede? Acho que o Miguel e o Jonathan vai ser a parede. Levanta aí. Você é a parede da cidade. E nós somos os soldados. Levanta. Quem vai ser Josué? Tá, Jennifer é Josué. E você, vamos marchar então. 7 vezes, vamos. Vamos em volta, uma vez, vamos. Volta, seu soldado. Sim, ó, faz com a mãozinha. 2, continua. Sem falar um pio, hein? Quietinho, só o 3 vezes. Vamos. 4, 5, 6, 7. Agora eles gritaram assim. O que aconteceu? Foi o que aconteceu. As paredes caíram tudo no chão, exatamente como Deus falou. E eles confiaram na palavra de Deus, porque quando Deus fala, acontece. E você confia na palavra de Deus? Sim, porque o que Deus fala é verdade. Temos que confiar em Deus, Ele sempre vai cuidar de nós. Tá bom? Vamos fazer uma oração então. Querido Papai do Céu, obrigado por essa noite. Por favor, ajuda esse dia para ficar um bom sábado. E ajuda o pastor que vai pregar. Em nome de Cristo. Amém. Peixes para o rio e o mar, Deus criou os peixes todos a nadar. Quando brincam na água até o fundo vão, vejam como brincam sem cuidado. Nesse momento, será recolhido as ofertas e os dízimos, que ao devolvermos ao Senhor aquilo que lhe pertence, que possamos também colocar junto o nosso coração.
A oferta dessa semana é para a educação e a próxima semana é local. Querido bondoso Deus, obrigada porque Tu tens sido um Pai maravilhoso, nos criou e nos mantém. Agora que devolvemos a ofertas e dízimos que lhe pertencem, que também seja aceito e agradável perante Ti, Senhor. Obrigada por tudo e nós agradecemos muito por Jesus. Amém. Agora nós vamos ficar todos em pé e vamos louvar o Senhor com o hino 18, Santo, Santo, Santo. Podem sentar. Gostaria de chamar a Flor, aí a sua família aqui. Ela tem a cesta que ela trouxe para a família, que vai revelar agora. Então, deixa aí. Eu quero agradecer à igreja por haberme dado esta oportunidade de poder orar. He orado por uma pessoa muito especial para mim, pero também orei por toda a igreja, por cada irmão da igreja portuguesa e por toda a igreja no mundo inteiro. Muito obrigado por isso, por toda a igreja portuguesa que me deu esta oportunidade. Eu quisiera chamar aqui a irmã Felicidade, que é uma irmã muito querida para mim. Ela sempre liga à Senhora. E eu estou muito contente por isso, sabendo que alguém está orando por mim. Eu sei que muitas irmãs também oram por mim. Agradeço por isso também à igreja. Muito obrigado. Ok, pode ser, obrigada. Gostaria de convidar a igreja, então, para nós colocarmos os joelhos
Nós vamos orar, graças a Deus. Santo Deus e Pai que estás nos céus, estamos de joelhos na Tua presença para Te dizer que nós Te amamos muito e o Senhor merece toda a honra, glória e louvor para todos sempre. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é o conselheiro, o Senhor é o Deus forte, o Senhor é o príncipe da paz. Abençoe, Senhor, a cada pessoa que aqui está, que a mensagem desta manhã possa ser uma mensagem que traga, Senhor, elevo espiritual e que seja marcante para a vida espiritual de cada um. Abençoe o pastor na mensagem e que o Senhor o inspire através do Teu Santo Espírito. Obrigado por tudo. Perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Às vezes parece que ser um cristão não é fácil em meio à escuridão. Ainda mais se eu pensar que não é minha luz, mas a união com Deus que um brilho produz. E às vezes parece difícil entender que um cristão é exemplo mesmo sem querer. E por isso mesmo eu preciso orar para que Deus me ilumine e assim eu possa brilhar. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. E às vezes eu temo que vou fracassar, pois eu sei que errei, continuo a errar. Mas se a minha luz parece extinguir-se, meu Deus me dá força para prosseguir. Não importa o quanto eu tente me esforçar, eu só posso vencer se Ele me ajudar. E é quando percebo meu esforço é vão, e o que devo fazer é segurar Sua mão. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor.
Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. E quando minha luz parece vacilar, é só me unir àquela luz que a todas faz brilhar. Senhor, eu quero brilhar por ti, quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que Amém? Eu não sei contar vocês, mas eu passo a semana contando o tempo para chegar logo sábado, não é? Como é bom estarmos juntos para louvar a Deus, para conversarmos, né? A escola sabatina, para participarmos desses momentos de louvor, de enlevo espiritual. Eu espero que você tenha sempre no coração essa convicção de que é um privilégio, irmãos, podermos fazer parte de uma igreja, comungar com uma igreja, e estarmos juntos como família para louvarmos o nome de Deus. Se você veio hoje à igreja, tomou a melhor decisão que poderia tomar. E aqueles que nos acompanham pela internet, que a bênção de Deus chegue até você, onde quer que você esteja, que você sinta-se parte integrante desta família e também aqui de nossa comunidade espiritual. Como foi o seu pequeno grupo ontem? Espero que tenha sido bom. Hoje damos continuidade à série evangelística, não é? Sábado que vem nós vamos dar uma pausa, teremos um convidado, o pastor Laile Salfoel, que é um dos evangelistas da nossa união, aqui do Media Center. Ele vai estar aqui sábado que vem pregando. Então nós vamos dar uma pausa naquela sequência dos temas e retomaremos então no sábado seguinte. Mas o pastor Laila, que já esteve aqui ano passado, vocês o conhecem, será uma grande oportunidade de ouvirmos mais uma vez a palavra de Deus. Abra sua Bíblia, Romanos capítulo 1. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a fé que salva. A gente está avançando devagarinho, não é? E nós vamos voltar a Romanos capítulo 1. Porque em Romanos capítulo 1, nós não só encontramos a razão pela qual o Evangelho salva, mas nós encontramos também Paulo falando a respeito da fé que salva. Ok? Romanos capítulo 1, vamos ler a partir do verso 8. Sejam bem-vindos, o Marcos, a Anne, estavam viajando. É uma igreja assim, alguns vão, outros vêm, não é? Sejam bem-vindos, é muito bom vê-los aqui em nosso meio mais uma vez. Romanos 1, a partir do verso 8, a Bíblia diz o seguinte: primeiramente, dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo, acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no evangelho do seu Filho, me é testemunha de como incessantemente eu faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ter convosco. Porque desejo ver-vos, para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados, isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa como minha. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes eu propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Eu sou devedor, dizia Paulo, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim, enquanto está em mim,
estou pronto para também vos anunciar o Evangelho, a vós que estáis em Roma, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele, no Evangelho, se revela a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Querido Pai, obrigado pelo privilégio de estarmos aqui mais uma vez juntos, para louvarmos o Teu nome e para abrirmos a Tua palavra em busca de não apenas sabedoria, mas acima de tudo, Pai, de conhecimento espiritual que produza mudanças em nossa vida. Abençoa todos que aqui estão, que com a mente aberta, um coração disponível, possamos estar, Senhor, diante do Teu Espírito, e esse Espírito preencha o nosso ser, nos conduzindo à compreensão da Tua palavra nesta manhã. Humildemente oramos, em nome de Jesus. Amém. Paulo tinha uma relação muito especial com uma igreja cristã em Roma, embora nunca estivesse estado em Roma. A Bíblia fala, por exemplo, que Paulo menciona a fé dos romanos, aqui no capítulo 1 de Romanos, não é? E ele diz que essa fé era uma fé tão maravilhosa que era conhecida em todo o mundo. O mundo inteiro conhecia o poder e a fé da igreja em Roma. Paulo fala também que gostaria muito de ir lá. Ele queria ir lá para ajudá-los, ele queria ir lá para consolá-los, ele queria ir lá para ser consolado com a fé deles. Depois Paulo entra no assunto de como o Evangelho se tornou o poder de Deus para salvar, que nós falamos sábado passado. E Paulo fala da graça que nos justifica. E ele fala a respeito dessa justiça que Deus exige de nós, mas que nós não temos. E Deus vem e nos dá gratuitamente essa justiça. E Paulo termina esse início de conversa dizendo então que essa pessoa, agora justificada diante de Deus, ela viverá pelo quê? Pela fé. Paulo menciona, pelo menos no início da carta aos Romanos, a palavra fé 3 vezes. A fé é um assunto essencial para Paulo. Ele menciona em suas cartas, não apenas em Romanos, muitas vezes o aspecto fé. Mas é interessante que Paulo não fala de uma fé qualquer. A fé da qual Paulo fala é uma fé que faz diferença. É uma fé que transforma. É uma fé que dá acesso ao perdão. É uma fé que dá acesso à graça de Deus, à salvação. Uma fé que tem poder. Não é uma fé qualquer da qual Paulo fala. Uma coisa, por exemplo, é você falar que tem fé. E há muitas pessoas que dizem, né? Eu tenho muita fé. Uma coisa é falar. Outra coisa é praticar aquilo que se fala. Eu lembro, por exemplo, de uma carta que um namorado escreveu para uma namorada, não é? E ele, para a sua namorada, e ele declarou o seu amor nessa carta. Ele disse o seguinte: eu subiria os mais altos montes, não é? Eu nadaria os 7 mares para estar com você. Eu desceria os mais profundos abismos que há no mundo. E ao final ele colocou a observação: te vejo na terça-feira, se não chover. Não é? É fácil falar, é fácil. É fácil dizer que ama, é fácil dizer que tem fé, é fácil dizer eu creio. Uma fé assim, nominal, ela não tem valor. Não é dessa fé que Paulo fala. Mas aí vem uma pergunta que possivelmente você já está se fazendo, uma pergunta óbvia. Se há diferentes graduações ou tipos de fé, que fé é esta então que salva, da qual Paulo fala? Uma primeira característica da fé que salva é que a fé que salva, ela é uma fé perseverante. É uma fé que persevera. Porque é importante não apenas crer, mas crer sempre e continuar crendo até o fim. A chave, por exemplo, para entender a expressão que Paulo usa em Romanos 1,17, de fé em fé, é ver quão bem este sentido se aplica ao verso 16. Atende às exigências do verso 16. O verso 16, leia aí na sua Bíblia, Romanos 1, diz o seguinte: que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que o quê? Que crê. Então, para que o Evangelho lhe salve você, você tem que o quê? Você tem que crer. Essa palavra, ou este verbo, ou essa ação, crer, no grego, e vocês sabem que o Novo Testamento foi escrito em grego,
ela está no tempo verbal que se chama presente contínuo. Paulo usou esse tempo verbal não por acaso, mas Paulo usa o presente contínuo para dizer que esta é uma ação que começou no passado, mas que deve continuar no presente. Então, de acordo com Paulo, aqui em Romanos 1,16, nós devemos não apenas crer no Evangelho uma vez, mas nós devemos continuar o quê? Crendo neste Evangelho. Em 1 Coríntios capítulo 15, verso 1 e 2, o mesmo Paulo diz, 1 Coríntios 15, 1 e 2, irmãos, quero lembrar-lhes o Evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste Evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês terão crido em vão. A mesma ideia está aqui. O que Paulo está dizendo é que você não pode apenas crer uma única vez, você deve continuar crendo e crendo sempre. Se nós desistirmos, irmãos, da nossa fé, abandonarmos a nossa crença, em algum momento de nossa jornada, jogarmos fora, o que Paulo está dizendo aqui é que esta fé, ela foi em vão. Ela foi vazia, ela foi morta, ela foi sem sentido. O Evangelho, ele salva os crentes, porque ele mantém os crentes crendo. É interessante isso. Jesus mesmo disse em João capítulo 12, verso 32, e eu quando for levantado da terra, atrairei muitos a quem? A mim. Jesus disse isso. E de fato isso aconteceu. Quando Jesus morreu, e aquele foi o grande sinal, o grande milagre de todos, a morte de Cristo, a Bíblia diz que muitos que não criam passaram a crer. Inclusive Nicodemos, de quem nós falamos semana passada. Ele não cria. Ele passou a crer depois da morte de Cristo. A fé é um dom, irmãos, que nasce em Deus, como fruto da contemplação do Evangelho em Jesus Cristo, como fruto da percepção do amor e da justiça de Deus em Cristo. Você é colocado diante da cruz, e ao contemplar a justiça de Deus, o amor de Deus ali revelados, miraculosamente, a fé, ela nasce no coração. Eu não sei explicar, mas é assim que acontece. E quanto mais você contemplar o Evangelho, mais fé vai brotar onde? No seu coração. Você dá início a um ciclo que não termina mais. Assim, o Evangelho também salva os crentes, porque ele mantém os crentes crendo. Quanto mais você contempla, mais você crê. Paulo, por exemplo, ele fez uma série evangelística em Atenas. Bem racional, bem argumentativa. O resultado em Atenas do seu trabalho foi mínimo. Você não vai encontrar na Bíblia uma carta aos cristãos em Atenas. Não existe. Depois de Atenas, Paulo foi para Coríntios. E em Coríntios capítulo 2, verso 1 e 2, você pode ler em sua Bíblia, em Coríntios 2, 1 e 2, Paulo ele fala que ele mudou de estratégia. Ele viu que não funcionou em Atenas, e ele mudou de estratégia. E ele diz lá em Coríntios, né? Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, eu não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a quê? A Jesus Cristo e este crucificado. Paulo entendeu uma coisa. Para a fé brotar, você tem que contemplar o Evangelho na sua simplicidade. Ele pregou em Coríntios o Evangelho em Jesus. Não argumentou muito, não racionalizou demais. Ele ergueu de forma simples, de forma objetiva. E os resultados Mateus capítulo 14, por exemplo, nós encontramos uma história tremenda, bem conhecida. Aquela história de Pedro, quando ele andou sobre as águas, não é? E a partir do verso 28, em Mateus capítulo 14, a Bíblia diz que
que disse Pedro, não é? Quando Jesus apareceu ali no mar, Senhor, se és tu, manda-me ter ao teu encontro por sobre as águas. E Jesus disse, você quer vir, Pedro? Então venha. E Pedro saiu do barco e andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas o texto continua e diz que quando, porém, ele observou o vento, ficou com medo, começou a afundar e gritou, salva-me. E Jesus imediatamente estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena, o quê? Fé. Por que você duvidou? Pedro teve fé, irmãos. Você não pode negar. Andar sobre as ondas, por exemplo, com uma prancha embaixo dos pés já é complicado, né? Sem prancha é impossível. Pedro sabia que caminhar sobre as águas era algo impossível para ele, mas não para quem? Para Jesus. E por isso quando Jesus disse o quê? Vem, Pedro o quê? Pedro foi. Eu sei que nem sempre é fácil você ir, mesmo quando Jesus diz vem. Nem sempre, irmãos. Mesmo quando a ordem de Deus é clara. Eu às vezes olho para a minha vida, não é? E para o tempo de trabalho, de ministério, minha família. E eu fico lembrando de alguns momentos da vida. Nem sempre é fácil ir, mesmo quando Jesus diz vem. Não foi fácil, por exemplo, aceitar o convite de Deus para ir para o ministério. Largar os pais aos 17 anos de idade, né? Os sonhos pessoais, ir embora para um lugar que eu nunca tinha ido, né? Para um colégio a primeira vez. Não é fácil. Embora Deus estivesse dizendo, vem, mas não é fácil. Eu lembro um outro momento em que nós trabalhávamos em Recife, que é a minha cidade de origem. Pela primeira vez tive o privilégio de trabalhar na minha cidade, não é, numa boa igreja. Estávamos ali, o privilégio de conviver ali com a família. E eu lembro que naquele período nós compramos um apartamento, organizamos tudo. No dia que eu saí de casa, eu lembro até hoje, dia 16 de dezembro, antes do Natal, saí de casa de manhã para ir à construtora pegar a chave do apartamento. Tudo montado. Ângela não tinha nem ido ver ainda o apartamento. Quando eu estou no carro indo para a construtora, recebo um telefonema. E aí o presidente da União liga para mim e diz, André, olha, a gente precisa que você vá para Fortaleza. Agora eu estou indo pegar a chave do... Preciso de você lá. A resposta imediata foi, não vou. Não vou. E depois de uma semana, a igreja insistindo, e ligando, e conversando, e explicando os motivos, e argumentando. E Jesus dizendo, vai. Aí você decide o quê? Tá bom, eu vou. E não me arrependo, Deus abençoou demais os 4 anos ali. Teria me arrependido se não tivesse ido. Eu lembro até hoje, quando eu recebi o telefonema para vir para cá. Não foi fácil largar, me desvincular da divisão sul-americana, né? Dos planos, dos projetos e de tudo mais. Lembro quando vim aqui a primeira vez em 2008, ainda relutando no coração. E eu não sei se ele sabe, mas quando terminou o culto, eu estava observando a igreja e angustiado ainda. Vou, venho, não venho, vou, não vou. E eu não sei se ele sabe, mas o Hamilton me puxou e sentou comigo ali atrás. E conversou comigo assim, uns 10 minutinhos, aquela conversa como a gente chama de pé de orelha, né? Pé de ouvido assim. E conversou e argumentou algumas coisas. E fez muita diferença, sabe? Por isso, se der algum problema, qualquer coisa, culpem ele, viu? A conversa com ele foi decisiva, viu? Mas nem sempre é fácil você ir, mesmo quando Jesus está dizendo, vem. Eu queria que você parasse um pouco e pensasse na sua vida pessoal agora. Alguma circunstância, alguma situação em sua vida hoje, em que você observa claramente Deus dizendo, avança, vem. Sou eu que estou pedindo, toma a decisão, vai nessa direção. E você está relutando, pensando 2 vezes se confia ou não. Eu lembro de Adriana, quando estava aprendendo a andar de bicicleta, sabe? Morria de medo, como qualquer criança. E eu lembro que um dia, eu disse, olha, hoje é o dia, hoje nós vamos tirar as rodinhas. Ah, mas não vai dar, hoje é o dia, vamos tirar a rodinha. E fomos para a rua, e está ali o calçamento, né? E eu digo, olha, não se preocupe, eu vou aqui segurando a sela. Você vai na frente, eu vou correndo atrás, né? E pá, é para isso mesmo, né? E ela saiu na frente, eu ali correndo atrás, segurando a bicicleta pela sela para não cair. Só que eu fui cada vez fazendo o quê? Menos peso. E soltando a mão, e soltando, e vendo que ela estava no equilíbrio, daqui a pouco já não tinha mais a mão. E tá aí, pai, tá aí, tô aqui, né? E já não estava mais. Às vezes eu penso, irmãos, a maneira como Deus trabalha. Mesmo quando pensamos que estamos sozinhos, Ele está lá, nos cercando,
cuidando, segurando com a sua mão. Jesus disse a Pedro, Pedro, vem Pedro. E Pedro foi. A fé de Pedro foi suficiente para fazer com que ele caminhasse sobre as águas. Ele não duvidou. E aí vem uma pergunta óbvia. Se ele teve fé suficiente para andar sobre as águas, porque eu nunca tive uma fé dessa natureza, por que Jesus depois o repreendeu? Por quê? Não foi porque ele não teve fé, mas foi porque a sua fé não foi contínua. Não foi uma fé perseverante. Ele estava indo bem, mas no meio da caminhada, ele começou a vacilar. Ele sentiu o vento, a água, a escuridão e afundou. Não é porque não teve fé, mas porque a fé não foi perseverante. Está difícil. Continue. Você não vê como? Avance. Você olha para as circunstâncias e pensa, não tem jeito. Não desista. Creia. Se apegue àquilo que você crê. A sua fé. É importante, irmãos, começar bem. Mas mais importante numa jornada é terminar bem. Muitos começam bem e depois vão ficando pelo caminho. Alguns até abandonam. Jesus falou, por exemplo, em Mateus 24:13, mas aquele que perseverar até o fim será o quê? Quem será salvo, irmãos? Aquele que perseverar até quando? Até o fim. E perceba uma coisa, o fim da história desse mundo, o momento que nós vivemos, será o momento mais difícil de todos. E muitos abandonarão a fé. Jesus já predisse isso, porque ele mencionou no mesmo capítulo, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, o quê? O amor vai esfriar, a fé vai esfriar. E lembre-se, a gente se refere muito aos não cristãos, quando lê esse texto. Jesus falou isso, e ele estava falando para os que creem nele. A nós. O amor vai esfriar, a fé vai esfriar, não é lá fora, porque lá fora já gelou, irmão, já acabou. O amor e a fé vai esfriar no coração de muitos que estão aqui dentro. Provações, dificuldades, perseguições. Satanás está regimentando suas forças. É o capítulo 16 de Apocalipse, os 3 espíritos imundos se arregimentando para a última batalha do grande dia de Deus. O romanismo que se desviou da verdade. O protestantismo que deixou de lado o seu compromisso com a palavra de Deus. O espiritualismo em todas as suas formas, todos se unindo de maneira visível, embora sorrateira, para o Armagedon, o último dia da batalha de Deus. Fé que persevera, irmãos, que vai até o fim. Há uma foto que eu guardo com muito carinho. Eu queria que você mostrasse aí. Eu guardo com muito carinho essa foto. Não sei se vocês conseguem me identificar ali. Mas essa é a foto da minha classe de teologia, no meu primeiro ano de teologia. Eu tinha 18 anos de idade. Não mudou muito não, né, irmão? Só tirar o óculos. Mas 18 anos de idade eu tinha ali, não é? Percebam que eu era um bom aluno. Sentava na frente, primeira carteira. Bíblia no peito, né? Olha ali, né? Estudando teologia, né? Bem fariseu, né? Mas estava ali, né? Então, primeira carteira. E ali está uma turma, ali está a nossa turma, ali do lado direito está até o Daniel, né? Eu guardo essa foto com carinho por algumas razões. Porque eu olho para essa foto e muitos nem terminaram o curso. Alguns abandonaram, inclusive a fé. Alguns tiveram histórias trágicas na sua família, perderam sua família. Alguns se divorciaram, outros saíram pelo caminho. E eu guardo com carinho essa foto porque essa foto ela me lembra uma coisa, não é importante apenas começar bem, mas é importante continuar bem e até o fim, sempre, irmãos. Perseverança, pode tirar a foto. Essa é a fé da qual Paulo nos fala. E em Hebreus capítulo 10, verso 35, ele diz, por exemplo, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. E Paulo diz, vocês precisam perseverar, Hebreus 10, 36. Perseverem, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, vocês recebam o que Ele prometeu. Pois muito em breve, aquele que vem virá e não vai demorar. Mas o justo, diz ele, viverá pela fé. E se retroceder, nele não me agradarei.
Nós, porém, diz Paulo, não somos daqueles que retrocedem, que andam para trás e são destruídos, mas somos daqueles que creem e são salvos. Que texto, irmãos! O justo viverá pela fé, mas não é qualquer fé. É uma fé perseverante, contínua, que não desiste. Todos os dias, você precisa crer e escolher crer novamente. É uma escolha diária, irmãos. Você escolhe e define sobre que bases você vai construir sua vida. Há pessoas que, por exemplo, decidem construir a vida com base na riqueza material. E para elas isso é a prioridade da vida. Alguns é a sua carreira, outros é a sua família, né? E tudo é a prioridade, é a família em todos os aspectos. Outros é, quem sabe, a sua aparência. Alguns fazem da prioridade na vida os seus sentidos. E aí o objetivo último da vida é divertir-se, é lazer, é excitamento. Essa é uma decisão diária. Sobre que bases você vai construir a sua vida? A Bíblia é clara. O justo, aquele que recebeu a graça de Deus, ele escolhe fundamentar a sua vida, o quê? Na fé. Ele vai viver pela fé, de fé em fé. Ele não entende tudo. Ele não consegue explicar tudo. Mas ele escolhe crer. Ele escolhe crer. Muitas às vezes me perguntam, sabe, como é que eu posso aumentar a minha fé, pastor? Como é que eu posso fortalecer a minha fé? E sabe como? Decidindo crer todos os dias, cada dia. Deus nos tem dado, irmãos, todas as evidências que nós precisamos. Pense direitinho, tudo que nós precisamos, Deus nos tem dado. Ele nos tem dado a Bíblia. Deus nos tem dado hinos, né? E como a música tem um poder tremendo sobre a nossa vida espiritual. Deus nos tem dado a igreja, irmãos, o privilégio de termos uma igreja, de frequentarmos e fazermos parte de uma igreja. Mas se você não lê, se você não canta, se você não vem, como que sua fé vai crescer? Como que vai crescer? Nunca fique em casa, irmãos. Nunca fique em casa. Não caia na tentação também de fazer do dia de sábado um dia para passear, para fazer turismo pelas igrejas, sabe? Não é assim que você fortalece a sua fé. Esteja comprometido com uma única igreja. E eu não estou dizendo que tem que ser essa, não. Se não for essa, isso é uma decisão pessoal. Mas esteja comprometido com uma única igreja. Se envolva, participe, desenvolva seus talentos, partilhe suas experiências. Crie relacionamentos espirituais duradouros, não é? Comprometido, convide pessoas. Nada melhor para fortalecer a fé pessoal do que partilhar as suas próprias convicções com outra pessoa. Essa é uma fé que salva, irmãos. Mais do que simplesmente uma crença intelectual, mas uma fé ativa, uma fé operante. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 11 agora. Hebreus capítulo 11. Seria impossível falar de fé sem tocar em Hebreus capítulo 11. E Hebreus capítulo 11 talvez seja o texto sobre fé por excelência. Hebreus capítulo 11 nos mostra algumas nuances da fé que também são fundamentais. A partir do verso 29, por exemplo, a Bíblia diz que pela fé eles passaram o mar vermelho como em terra seca. Pela fé caíram os muros de Jericó, e nós vimos hoje aqui, não é, muito bem ali dramatizado por Karine e a sua turma, não é? Pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos. E aí ele continua falando de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel. O problema de muitos de nós é que quando nós lemos esses versos em Hebreus 11 sobre a fé verdadeira, a fé que salva, nós temos uma percepção distorcida da fé. Nós pensamos assim, bem, se eu tiver uma fé verdadeira como esses gigantes da história bíblica, isso vai ser não apenas uma garantia de esperança espiritual futura, mas será também uma garantia de sucesso, proteção, de êxito nessa vida. Porque a Bíblia fala de muitos êxitos que aconteceram. Mas há algumas verdades que nós temos que atentar em Hebreus capítulo 11. Em primeiro lugar, através da nossa fé em Deus, é verdade, Deus opera milagres e providência para nos livrar de situações nesse mundo.
É sobre isso que Paulo fala do verso 29 a 35. Uma lista de milagres realizados por Deus. E o que eu chamo de milagres são atos de Deus que interferem na ação natural das coisas, nas leis naturais da vida. Ele fala, por exemplo, do mar se dividindo, das paredes, dos muros de Jericó caindo, dos leões fechando a boca e não matando a Daniel. Ele fala do fogo da fornalha, não é, ficando friozinho quando Sadraque, Mesaque e Abednego estavam ali dentro. Ele fala, por exemplo, de Deus ressuscitando o filho da viúva, vários milagres. Deus interferiu na ordem natural das coisas e ele fez as leis agirem de forma diferente. E em todos esses casos, o povo de Deus foi liberto ou protegido do mal. Esta é a maneira através da qual Deus trabalha, através da nossa fé. Eu lembro de várias histórias de milagres. Eu lembro, por exemplo, daquele indivíduo que eu ouvi o testemunho dele, condenado à morte. 3 vezes foi levado para a cadeira elétrica. 3 vezes deu algum problema e não funcionou. Nunca tinha acontecido. E adiavam 2 meses e vai lá e de novo não funciona. 3 vezes condenado à morte. E foi liberto, até que a sua pena foi mudada de morte, pena de morte para perpétua, e depois foi liberto. E hoje é um evangelista, pregando o evangelho. Eu ouvi dos lábios dele esse testemunho. Deus vai lá, às vezes, e ele interfere na ação natural das coisas e realiza um milagre. Deus também age através de atos de sua providência. E o que eu chamo de atos da providência de Deus são as ocasiões em que Deus trabalha nas circunstâncias. Alguém que não tem fé olha de fora e ela não vê nenhum milagre. Ela pode até chamar tudo aquilo ali de mera coincidência. Mas quando você olha com os olhos da fé, você enxerga a mão invisível de Deus trabalhando através das circunstâncias. São atos da providência de Deus. Eu nunca esqueço, por exemplo, daquele casal, e eu estava fazendo um evangelismo. E na primeira noite de evangelismo, eu peguei o trem, e eu fui de trem para a igreja. E enquanto eu estava indo para a igreja, naquelas 15 noites de evangelismo, aquele casal que havia migrado do Brasil para morar na França, estava morando em Paris, e eles estavam completamente perdidos. E num dos dias de trabalho, quando eles saíram do trabalho para voltar para casa, eles perderam o trem. Isso nunca acontecia. Mas eles perderam o trem. Além de perderem o trem, quando entraram no próximo trem, porque não conheciam muito bem, estavam ali nos primeiros dias, ali morando na França, eles pegaram o trem errado. E aí os erros eram tudo providências de Deus. E eu estou ali no trem, quietinho, com a minha pasta, não é? Indo em direção ao evangelismo, e eu ouço ali um casal conversando em português. E a gente escuta o português a quilômetros, não é? Quando você está num local onde eu não entendia nada, todo mundo falando francês ao redor. E eu ouço um casal falando português. E eu fui lá e me aproximei deles, né? E era um casal jovem. E fui lá e conversei com eles, e aí, tudo bem, trocamos uma ideia. E eu disse, olha, eu vim para cá para fazer tal e tal trabalho, eu estou indo para lá agora, é a minha primeira noite. E eles disseram, olha, a gente não pode hoje, mas nós vamos amanhã. E eu tirei o cartãozinho do evangelismo, dei para eles. E durante as próximas 14 noites, ali pregando naquele auditório, aquele casal foi, e no final das 14 noites foram batizados. E eu lembro que até hoje, quando terminou e nós conversávamos, já imaginou? Se vocês não tivessem saído atrasados do trabalho, se não tivessem pego o trem errado. É um milagre? Não é um milagre, irmãos. Mas Deus trabalhou na sua providência, pelas circunstâncias, para criar uma situação que não seria criada de outra maneira. E o que o autor aqui em Hebreus capítulo 11 está dizendo é que muitas vezes Deus trabalha por meio de milagres e providência. E tudo isso é resultado da sua fé. Mas há um outro aspecto em Hebreus capítulo 11 que nós nem sempre gostamos de falar. O autor diz que muitas vezes a nossa fé em Deus é quem vai nos sustentar através dos sofrimentos inevitáveis dessa vida. Esse é o argumento dele, a partir do verso 35 até o verso 38. Leia, por exemplo, comigo, do verso 35 ao 38. Ele diz o seguinte, não é? Mulheres receberam, assim vai o 35, aí depois o 36. Outros experimentaram o quê? Escárnio, açoite,
cadeias, prisões, apedrejados, cerrados, tentados, mortos pela espada. Andaram vestidos de pele de cabras, desamparados, aflitos, maltratados, errantes pelos desertos. E olha, a lista continua. O argumento de Paulo é o seguinte: ter uma fé verdadeira não é garantia de conforto e segurança nesse mundo. O sofrimento que muitas vezes o povo de Deus sofre nesse mundo, irmãos, vem por causa da própria fé e não por causa da falta de fé. O verso 33, por exemplo, começa na lista dizendo: muitos venceram reinos. E depois, sem quebrar a linha de pensamento, ele continua com os sofrimentos do verso 35 a 38. Então, tanto as vitórias como as aparentes derrotas vieram por causa da fé em Deus. Vamos ser mais específicos, né? Leia o verso 34. O verso 34 diz que alguns escaparam do fio da espada. Você lembra de alguém da Bíblia que escapou do fio da espada? Atos capítulo 12 traz uma história interessante. Diz que Herodes está virado com os cristãos e mandou prender a vários. E a Bíblia diz que ele mandou prender a Pedro. A intenção de Herodes era matar a Pedro pela espada. Mas a igreja orava. E por causa da oração e da fé, o que aconteceu à noite? A prisão se abriu. Pedro foi liberto. Mas o mesmo texto, no começo do capítulo, diz que Tiago, um dos líderes da igreja, foi morto ao fio da espada pelo mesmo Herodes. Pedro foi liberto, Tiago foi morto. A fé em Deus não significa que Deus vai livrar você de todas as dores e sofrimentos nesse mundo. E para mim, irmãos, eu vou confessar uma coisa: isso é um imenso alívio. Eu fico imensamente aliviado que exista uma explicação maior do que simplesmente a qualidade da minha fé para as coisas que acontecem comigo. O que acontece com você vai muito além do que simplesmente a qualidade da sua fé. E para mim isso é um alívio. Porque senão, além de toda dor nesse mundo, já imaginou você ir no hospital, visitar alguém e dizer à pessoa: olha, isso só está acontecendo porque você não teve fé. Ou a pessoa está morrendo e dizer: você vai estar morrendo, sabe por quê? Porque sua fé é pequena. Além de toda dor, nós acrescentaríamos mais dor ainda. Não é necessariamente a qualidade ou a quantidade da nossa fé que vai determinar, mas há um Deus soberano, cujos caminhos e pensamentos são mais altos e profundos que os meus e os seus. Deus tem caminhos da sua providência que nós desconhecemos, irmãos. E Ele não nos convida a tentarmos entender tudo, é impossível, mas a crermos nele apesar de tudo e continuar crendo até o fim. Crer que Ele é bom, crer que um dia haverá justiça, crer que um dia haverá uma recompensa final. E por isso, Hebreus capítulo 11, esse é o último ponto de Hebreus 11, menciona que a fé verdadeira, ela não apenas crer no milagre, na providência, não apenas crer na soberania de Deus, mas ela crer também que há uma recompensa final. É uma fé transcendente, ela enxerga além daquilo que os olhos veem. Irmãos, Hebreus 11 fala sobre homens e mulheres que esperavam uma recompensa muito maior do que qualquer coisa que esse mundo, essa vida, possa lhe dar. Por isso, eles amavam mais a Deus que essa vida. Mais a Deus do que a própria família, do que o trabalho, do que a carreira. Eles amavam mais a Deus do que a riqueza, do que o dinheiro, do que os bens, do que carros e casas, do que o seu primeiro milhão. Eles criam que Deus um dia iria recompensá-los, que estava construindo uma cidade para eles, muito além das riquezas do Egito. Era nisso que eles criam e nisso eles viviam. O verso 13 a 16 de Hebreus 11 diz que todos esses morreram na fé, sem terem recebido as recompensas, mas vendo-as de longe, crendo, abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros, peregrinos na terra. Todos somos imigrantes, irmãos, nesse mundo estranho. Porque os que isso dizem, claramente mostram que buscam uma pátria. E agora desejam uma pátria melhor, irmãos. Melhor do que Brasil, do que Portugal, do que Madeira, do que Austrália. A pátria melhor é a celestial. E por isso Deus não se envergonha deles, de se chamar o seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade.
Uma fé transcendente que enxerga além daquilo que o mundo, que os olhos veem. E por isso a Bíblia diz que o mundo não era digno deles. É interessante o argumento de Paulo em Hebreus 11. O mundo não era digno desses homens. Mas Deus manteve esses homens e mulheres no mundo como um presente de Deus para a humanidade. Para eles poderem iluminar o caminho onde quer que forem. Deus mantém você nessa vida, sabe por quê? Para que você seja um presente de Deus para as pessoas que estão ao seu redor, de alguma forma. Através daquilo que você é, através daquilo que você crê. Por isso, Paulo em Romanos capítulo 1, ele diz e escreve aos romanos: eu fico feliz quando ouço da fé de vocês, porque essa fé é conhecida no mundo inteiro. Vocês são uma bênção para o mundo inteiro. E eu às vezes penso na minha fé, irmãos, e na sua fé. É uma fé que salva? Tem essa fé feito diferença? Deus quer que você, através da sua fé, seja um presente de Deus a esse mundo. Que Deus nos abençoe. Amém, Senhor. E agradecer a nosso Deus. Quero estar ao pé da cruz. junto à cruz ardendo em fé, sem temor vigio, pois ao lar paterno irei, salvo além do rio. Sim, a cruz, sempre me glorio, até que ao
mansa, salva além do rio. Querido Pai, ao nos despedirmos agora, pedimos que a Tua presença permaneça conosco, o Teu Espírito em nosso coração, a Tua companhia, a Tua proteção. Obrigado pelos momentos de enlevo espiritual e, acima de tudo, o privilégio de estarmos juntos como família cristã na Tua presença. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor.